Olá, estamos aqui com a temática geral proporcionada pelo professor Jorge Povas, da disciplina Iniciação a Pensar, que temos como objetivo apresentar como o conhecimento científico pode solucionar problemas na área da saúde. Abordaremos, no presente trabalho, o recorte sobre o eixo principal com o tema A vacina como reflexo da evolução do conhecimento científico e como ferramenta de enfrentamento em problemas da área da saúde, de maneira a contextualizar a evolução e a contribuição do conhecimento científico para o desenvolvimento das vacinas ao longo da história humana. Inicialmente, vamos estabelecer uma diferença entre senso comum e o conhecimento científico. Bom, o senso comum e o conhecimento científico são duas formas de conhecimento bastante distintas. O senso comum, ele é passado de geração em geração, está presente no nosso dia a dia e, em algumas situações, se assemelha a uma crença e, por esse motivo, não é confiável. Já o conhecimento científico, ele é extremamente valorizado e reconhecido. É fundamental e acontece através da realização de experimentos e procedimentos. Conforme Aristóteles, o conhecimento científico resulta das causas pelas causas. Isso quer dizer, ele é um conhecimento capaz de ser repetido ou demonstrado. Os principais estágios para a construção de um método científico são a experimentação, a elaboração de hipóteses, repetição da experimentação por outros cientistas, repetição da experiência para testar as hipóteses e a formulação das leis e generalizações. Ao analisarmos de maneira retrospectiva, o processo histórico entre a ciência e a saúde é notavelmente extenso. No passado, as pessoas morriam mais jovens porque não havia vacinas, antibióticos, pouco se sabia sobre controle de doenças infecciosas. Com maior acesso à informação, foram adquiridos novos hábitos e cuidado com o corpo. Nesse contexto, ressalta-se a contribuição da ciência no desenvolvimento de vacinas e na prevenção de doenças que no passado remoto cometia grandemente a humanidade à morte. Trazemos, portanto, uma linha do tempo com exemplos de doenças que foram responsáveis por causar pandemias ao longo da história e foram erradicadas através da vacina. A primeira delas é a varíola, em 1798. Logo após é a peste negra, ou peste bubônica, em 1895. Logo após a tuberculose, em 1908. Febre amarela, em 1937. Gripe espanhola, em 1944. Poliomielite, descoberta em 26 de março de 1953 por um pesquisador norte-americano. O sarampo, que foi introduzida no Brasil na década de 1960. E a malária, que foi em 1967. Bom, estes são alguns exemplos destacados com o objetivo de salientar a contribuição da ciência na saúde. Mas onde surgiu a vacina? Como surgiu? Quem a criou? E como foi seu processo durante o tempo de evolução? A vacina ela surgiu em um importante momento histórico, que foi o combate contra a varíola, uma das doenças mais temidas do século XVIII, cuja ideia era provocar uma enfermidade de forma branda para evitar que ela fosse contraída de maneira mais potente na situação futura. Esse método veio à tona através da observação de Edward Jenner, pesquisador e médico que descobriu a vacina antivariólica, a primeira em que se tem registro. Em pouco tempo, esse processo passou a ser adotado mundialmente e chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena. A partir de então, as vacinas tornaram parte da vida de todos, em todo o mundo. Ela se encontra presente durante todo esse percurso, desde o princípio ao fim da vida. O seu avanço ao longo da história é um processo muito dinâmico de inovações e só é possível por meio do avanço do conhecimento científico. Considerando que o tratamento através da vacina tem um melhor custo-benefício, elas são caracterizadas como substâncias biológicas que são introduzidas no corpo das pessoas, sendo responsável por ativar o sistema imunológico na tentativa de induzir o organismo ao reconhecimento e combate ao vírus, bactérias e outros seres causadores de doença. Graças ao desenvolvimento do conhecimento científico, atualmente existem duas maneiras de produção: através de agentes, toxinas ou componentes do micro-organismo, ou pelo próprio agente agressor, de forma atenuada, de maneira enfraquecida ou inativa. Na mais avançada, utiliza o processo da molécula de DNA do agente causador da doença de modo a estimular a imunidade. Sendo assim, vemos que devemos sempre destacar a necessidade do investimento regular na produção do conhecimento científico, diante do contexto atual principalmente, onde todos buscam com urgência a vacina do tratamento específico para o novo vírus. O investimento ao conhecimento científico não pode acontecer apenas em situações de urgência. É preciso uma maior preparação durante todo o tempo, de modo a reduzir os riscos e as consequências sofridas.